Concurseiro, você quer ser aprovado no concurso dos Correios e garantir uma dessas vagas? Então fica comigo nesse vídeo até o final, porque nele eu vou te entregar uma estratégia completa para você estudar daqui até a data da prova e ainda tem mais. Eu vou te dar uma super dica de material para otimizar o seu estudo. Fala, concurseiro, aqui é o professor Alessandro, mestre da aprovação. Eu já fui aprovado em 15 concursos públicos e a minha missão nesse canal é ensinar você a também conquistar uma dessas vagas no serviço público e, claro, realizar o teu sonho de trabalhar ali no cargo que sempre sonhou, de ter o salário, a estabilidade. Essa é a minha missão aqui. E um primeiro passo no concurso público que já ajuda a vida de muitas pessoas é conquistar uma vaga no concurso dos Correios. Então saiu o edital e eu, claro, vou te entregar aqui uma estratégia completaça, beleza? Fica comigo nesse vídeo, está imperdível e é fundamental para você que quer passar no concurso dos Correios. Mas antes da gente entrar aqui no nosso modo aula, já vai se preparando, que é uma aula completa. Deixa o teu like, se inscreva nesse canal se você ainda não se inscreveu e, é claro, compartilhe esse vídeo com a galera que você conhece, beleza? Então bora lá, que a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é uma análise de como é que vai ser a sua prova, porque é claro, para a gente poder montar uma estratégia, a gente precisa saber como que vai ser o adversário que a gente vai enfrentar. Então vamos lá. Lembrando o seguinte, nesse vídeo eu vou montar aqui um planejamento, uma estratégia de estudos, primeiramente para você que está começando do zero e depois vou montar uma estratégia para você que já estava estudando para o concurso dos Correios. Show de bola? Então acompanha comigo aqui. Então primeiramente vamos analisar aqui como é que vai ser a sua prova, né? Edital já definido na praça. Nós temos aqui a prova 65 dias até a data da prova, ou seja, 9 semanas. Eu sei que você deve estar aí, mas cara, o tempo é muito curto, lembre-se. Esquece a quantidade, foque em fazer o seu melhor e é isso que eu vou te ensinar aqui. Então na prova nós teremos aqui uma prova de 50 questões, múltipla escolha, banca IBFC, sendo 15 questões de portuguesa, 10 de matemática, 10 de informática, 10 de conhecimentos gerais e 5 de código de conduta, ética e integridade. Mas para você montar a tua estratégia, você tem que olhar principalmente para isso aqui, ó, o total de pontos. Então perceba o seguinte, a matéria de língua portuguesa e matemática, elas já somam 45 pontos de 60. Cara, isso aqui são as matérias determinantes para a sua aprovação. As outras matérias, elas têm um peso muito igual, mas vou te mostrar aqui o que é uma estratégia de estudo. Você vai aprender direitinho a estabelecer aqui uma ordem de prioridade das matérias e eu vou organizar com você nesse vídeo todo o teu planejamento. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos começar aqui com um planejamento para quem está começando. Esse concurso, gente, ele é um concurso que você vai precisar estudar começando do zero, sendo muito sincero com vocês, umas 250 horas, né? Que é mais ou menos a quantidade de horas que vai ter aí no teu material. Lembrando que no final do vídeo eu vou te dar uma indicação de um material aqui que é top para você otimizar o teu estudo. Então vamos pensar o seguinte, se você tem 9 semanas, cara, se você conseguir fazer aqui, ó, 30 horinhas por semana, é muita coisa, porque 3 vezes 9, 27, você teria aqui 270 horas até a data da prova. Gente, pós-edital, agora é foco total. Se você antes estava estudando aí com 20, 15, ok? Tudo bem, mas agora, meu amigo, se você quer garantir uma dessas vagas, a sua missão é isso. No mínimo, 30 horas por semana para você mandar ver. O que não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque, por exemplo, se você conseguir aqui, eu vou colocar aqui, estruturar aqui na nossa tabela um planejamento para você. Vamos imaginar que você vai fazer aqui, ó, vou marcar um xizinho nas horas que a gente vai estudar. Então imagina que você vai fazer 1, 2, 3, 4 horas de segunda a sexta-feira. Se você faz 4 horas de segunda a sexta-feira, o que você consegue? 4 vezes 5, 20. Você já conseguiu 20 horas na tua semana. E aí você vai precisar, para chegar nas 30, mais 1, 2, 3, 4, 5 horas no sábado, 1, 2, 3, 4, 5 horas no domingo. Daqui até a data da prova, meu amigo, quer passar? É estudar todos os dias, esquece feriado, esquece folga no final de semana. E isso vale a sua aprovação. Tá comigo nessa? Então, beleza. Lembrando o seguinte, no teu planejamento você não precisa colocar as horas seguidas. Às vezes você tem 2 horas de manhã, 2 horas à tarde, né, ou à noite, não importa quantas horas e como é que você vai distribuir essas horas ao longo do seu dia. O que eu quero que você, né, foque em realmente cumprir essa carga horária semanal.
tá bom? Aí você pode até mudar, você pode estudar mais durante a semana. A forma como você vai distribuir essas horas na tua semana, não importa. E aí vai vir a parte mais importante aqui, que é algo que você só aprende aqui nesse canal, que é montar uma estratégia de estudo. Lembre-se, um planejamento engessado nunca funciona. O planejamento sempre tem que ser feito de acordo com a sua realidade. Então vamos começar aqui com um planejamento de estudos para quem está começando. Então, lembra aquela primeira análise que eu já fiz, português e matemática. Essas duas matérias já vale mais da metade da tua prova, é 45 pontos de 60. A tua aprovação está aqui. Se você não for bem nessas duas matérias, principalmente em português, já era, você não consegue passar essa prova. Então, tem que começar realmente estudando português. E aí o que eu sugiro você, lembrando que esse é um planejamento para quem está começando do zero, eu vou colocar aqui, ó, pezinho de português, faz português. Português é uma matéria extensa para você que está começando do zero. Então você vai colocar aqui, ó, 2 horas por dia para poder estudar português todos os dias. Quando você estuda a matéria, inclusive todos os dias, isso dá um gás muito grande no seu estudo. E 2 horas por dia também não vai atrapalhar. Que aí você consegue, colocando uma carga horária dessa, vamos imaginar aqui, 2 vezes 7, 14, em 2 semanas você faz, né, 28, cara, 4 semanas, então a gente tem 70 horas, você consegue finalizar em um mês, você finaliza o teu curso de português, que é um curso que geralmente vai ter aí, sei lá, umas 40 horas de estudo, pelo menos, para você fechar todo o português. Lembrando, pessoal, dá uma dica muito importante. Nessa prova, você tem redação oficial. Dessas 15 questões aqui de português, anote aí 2 vão ser de redação oficial. Pelo menos uma vai ser de redação oficial. Redação oficial é uma matéria curtinha, sabe, fácil de acertar, pura decoreba, você já consegue garantir esse ponto. Então, não deixe de estudar redação oficial. Fez isso? Beleza. Aí você vai incluir aqui no teu planejamento também matemática. A carga horária de matemática, sabe, não puxaram muito nessa prova. Então tá tranquilo. Acho que com as 30 horas você consegue fechar aí um bom estudo para matemática. 30 horas de estudo. Então o que a gente vai fazer? Vamos começar aqui também trabalhando matemática. Então eu farei aqui, vou deixar só o Mzinho aqui, ó, do matemática, mais 2 horas. Matemática, matemática. E de segunda a sexta eu vou colocar aqui, ó, matemática, 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 beleza? Para você dar um gás aqui e já fechar essa matéria. E eu vou deixar essas 3 horinhas aqui no domingo para você estudar essa cerejinha do bolo aqui, que é a matéria de código de conduta. Essa é uma matéria muito pequena, entendeu? Isso aqui tem 10 a 14 páginas, né? 14 páginas quando eu puxei ali o código de ética certinho. Então essa é uma matéria que você coloca assim, ó, código de ética. Você vai colocar 3 horinhas na tua semana para código de ética. No máximo em 2 semanas você já fechou essa matéria. Então, o que eu quero te mostrar aqui nesse primeiro momento? Que você vai começar o teu estudo com essas 3 matérias, português, matemática e código de ética. Porque sem português e matemática não adianta estudar as outras, você não vai passar nesse concurso. E a nossa meta aqui é que no máximo, que aí eu tô colocando uma carga horária aqui, até se você sentir alguma dificuldade, com no máximo um mês, você já fecha essas 3 matérias. E é importante você entender algo que eu sempre trabalho aqui no Método de Alto Desempenho, que é o seguinte: as matérias mais importantes você já começa estudando primeiro. Por quê? Porque assim que fechar o estudo dessas matérias, você vai colocar essas matérias no que a gente chama de modo de revisão, beleza? Aqui a gente está estudando a teoria mesmo, assistindo a aula, sei lá, lendo o PDF e tudo mais. Então, o primeiro módulo que você vai fazer é português, matemática e código de conduta, ética e integridade. Professor, fechei essas matérias. Então, quando você fechar essas matérias, vamos lá, você vai fazer o seguinte: vamos reestruturar o teu planejamento aqui para quando você fechar essas matérias. Vou zerar tudo aqui. Português, eu já vou deixar aqui com 1 hora na semana. Você vai manter 1 hora na semana para você todo dia, sabe, estudar língua portuguesa. Como você já fechou a teoria, já fez ali um pouquinho de revisões, agora é o quê? Revisar e resolver questões, beleza? Todo dia 1 horinha. E a mesma coisinha aqui, a gente também vai colocar para matemática. Pelo menos 5 horinhas na tua semana, 1 hora todo dia, para você, sabe, ficar fera em matemática. Porque matemática não basta saber, você precisa treinar para ficar mais rápido. Okay? Não acha que é muito fácil resolver essas 50 questões aqui na prova. Tendo 10 questões de matemática, dependendo do nível das questões que vão vir, você pode demorar muito
para fechar essas questões de matemática. Como é que você vai evitar esse problema no dia da prova? Treinando muito, beleza? Matemática. Então você vai colocar 1 hora todo dia, 5 horinhas na semana aqui dá. Porque feito isso, você vai precisar de mais 1 hora aqui na semana e só isso aqui já basta para poder fazer a revisão de código de ética no mesmo esquema, continuar resolvendo algumas questões. Isso aqui é uma matéria que não tem nem muitas questões para resolver. Beleza, faz uma marcação de texto, joga no Anki, entendeu? Cria uns baralhos lá no Anki, mas fica revisando toda semana. Mas lembra de uma regra do planejamento aqui no método de alto desempenho. Matéria que entra no planejamento nunca mais sai, ok? Porque aí sobram todas essas horas aqui. E aí pra gente só vão sobrar agora 2 matérias, que é informática e conhecimentos gerais. E aí o que você pode fazer aqui? Já encaixar na tua semana, são 2 matérias que não tem um conteúdo assim muito curto, são 2 matérias grandinhas mesmo. Acho que conhecimentos gerais, inclusive, dependendo do que o seu curso vai colocar aí para você, que talvez eles vão encher com um monte de coisas, e aí você tem que tomar cuidado, e vem a dica que eu vou te dar no final, sobre um material para você realmente estudar de forma otimizada. Então aqui você vai colocar informática, a gente coloca aqui ó, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na semana. E a gente coloca aqui também conhecimentos gerais, tá? Conhecimentos, vou deixar só o C aqui de conhecimento. Ó, conhecimentos gerais, conhecimentos gerais, conhecimentos gerais, conhecimentos gerais, conhecimentos gerais. Pronto, coloca mais horas para conhecimentos gerais porque ela tende a ser maior do que o conteúdo de informática. Então, quando você entrar, vamos chamar na segunda fase do teu planejamento, você vai estar revisando português, matemática e código de ética e vai estudar ali a teoria de informática e conhecimentos gerais. Lembrando que quando eu falo da teoria, mas é estudar a teoria, fazer um pouquinho de questões e também dar uma revisadinha básica, tá bom? Até fechar a matéria. Fechou a matéria? Beleza. Português vai para 1 hora todo dia, matemática 1 hora 5 vezes na semana, conduta ética ali, código de conduta na verdade, né? 1 horinha na semana de revisão já basta e aí você entra com o estudo do zero de informática e conhecimentos gerais. Caso você consiga realmente finalizar, se você conseguir finalizar essa parte de informática aqui e conhecimentos gerais, você pode até deixar esse formato de planejamento aqui para você fazer até o dia da prova, porque aí você continua revisando informática todo dia 1 hora e continua revisando conhecimentos gerais. Aí o que você vai poder fazer uma mudança aqui? Se você, por exemplo, digamos o seguinte, professor, eu estou fera em conhecimentos gerais, eu tenho facilidade, então você pode deixar conhecimentos gerais com 5 vezes na semana, 5 horinhas na semana, e você fala assim, mas informática, nossa, informática eu tenho muita dificuldade. Aí você pega esses horários aqui, ó, que a gente excluiu de conhecimentos gerais e coloca para informática, mais horas. Matérias que você tem mais dificuldade, você tem que colocar mais horas na sua semana. Como a situação pode ser outra, que é o seguinte, você fala assim, não, conhecimento gerais, fechei, tá ok, tranquilo, informática também, eu já até tenho, né, uma pouca bagagem em informática, dá para me virar aqui, então eu tive facilidade, mas matemática me pegou. Aí o que você faz? Essas 4 horas aqui que você dedicaria, por exemplo, à informática, você aumenta o conteúdo de matemática e assim você vai fazendo até a data da prova. Então o nosso planejamento aqui com 2 fases bem simples para você que está começando do zero. Lembrando que se surgiu alguma dúvida, vamos lá, deixa aí nos comentários, vou fazer o possível aqui para responder todo mundo, combinado? Agora eu vou apagar isso aqui, porque nós vamos fazer um planejamento agora, você tá vendo que não é só montar uma tabela, tudo tem que vir com uma estratégia de estudo. Para você que já está estudando, você vai lembrar de uma regra importante que é o seguinte, matéria que entra no teu planejamento e que você já fechou, nunca mais sai do teu planejamento. Então, você tem que montar o teu planejamento de acordo com como está o teu estudo. Vamos lá, eu já coloquei uma ordem de prioridade. Lembra? Módulo 1, para você finalizar, português, matemática e código de ética. Código de conduta ética, né? Vamos chamar de código de ética para facilitar. Tem essas 3 matérias. Aí, para você que já está estudando, eu te pergunto, você já fechou essas 3 matérias? Aí você fala assim, não, professor, eu estou estudando matemática, informática, então para tudo. Foca em fechar essas 3 matérias. Combinado? Mas aí, o que você vai fazer? Digamos que você fala assim, professor, eu já fechei matemática. Então, você já vai colocar aqui na tua semana, coloca 1, 2, 3, 4, 5 horinhas para você ficar revisando e resolvendo questões ali de matemática. Treinar muito, essa regra continua, ok? Professor, eu já fechei também português, então deixa ali com aquele mesmo esquema que eu coloquei antes. 1 hora todo dia, 7 vezes na semana para ficar treinando
português. As outras matérias, se você já fechou Código de Conduta Ética, essa eu acho que ninguém fechou. Agora, mas se você já tinha fechado Informática, então você não precisa colocar todo dia. Coloca ali, por exemplo, se você já fechou Informática, umas 3 vezes na semana, tá? Para você ficar ali revisando e resolvendo questões. Por quê? Porque você tem outras 2 matérias muito grandes para poder fechar, que é Português, Matemática e ainda tem Conhecimentos Gerais. Então, uma regrinha básica para você que já fechou. Matemática, Português, você deixa todos os dias, vou colocar 7. 1 hora por dia, se você já fechou, já deixa aí no teu planejamento, 7 dias na semana. Matemática, 5. Se você já fechou Matemática, 5 horas na tua semana, 1 hora por dia. Informática, se você já finalizou, já estudou essa matéria antes, 3 horinhas na semana, 1 hora por dia ali, pode ser até intercalados para você continuar revisando. E por acaso, se você já tiver fechado também Conhecimentos Gerais, também deixa 3 horas na tua semana. Lembrando o seguinte, essa situação para você que já está estudando é o seguinte, professor, eu já fechei Informática, mas não fechei Português e Matemática. Então a gente reduz Informática com uma carga horária mínima ali de 3 horas na semana para você ficar revisando e a gente aumenta a carga horária de Português e Matemática com o mesmo esquema que eu fiz antes para você já estudar essas matérias do zero. Mais uma vez, a sua aprovação nesse concurso está em 2 matérias, Português e Matemática. Se você não for bem nessas 2, já era, você não vai passar nesse concurso. Professor, eu já estava estudando, por exemplo, Português. Aí saiu o edital. Então, beleza, você já fechou Português? Não. Então, 2 horas todo dia até fechar essa matéria. A mesma coisa com Matemática. Então, se você está ali durante o estudo de Português e Matemática, e está com a carga horária menor na semana, aumenta a carga horária, como no primeiro planejamento que eu fiz, porque você precisa fechar essas matérias logo. A meta que eu sempre vou te dar aqui, esse primeiro mês, a gente tem 60 dias até a prova. Nos primeiros 30 dias, você tem que fechar Português e Matemática. Essa é a meta de todo mundo. Para passar os próximos 30 dias melhorando o seu desempenho, porque quando você fecha uma matéria, você não está batendo 90%. Você está ali nos 60%, 50% e olha lá. Então, essa é a nossa meta. Continuar por mais 30 dias revisando, resolvendo mais questões, sempre direcionadas para a banca. A partir de agora, você só resolve questões da banca. É claro, se não tiver questões da banca, a gente vai para outras. Mas toma cuidado, que é o seguinte, resolva questões sempre do nível do concurso. Esse é um concurso nível médio, então sempre você vai fazer questões de nível médio. Professor, mas e aí, o material de estudos, como é que eu faço? Eu não tenho material de estudos, ou meu material de estudos está muito enrolado. Eu fiz uma parceria com o Projeto Correios, que é um material focado, 200% focado nesse concurso dos Correios. Vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, beleza? Adquire esse curso, porque ele vai ajudar muito a otimizar o seu estudo. Ele é um curso, não é um curso genérico, igual os grandes estão criando por aí. Ele é um concurso que já foi criado há muito tempo, agora eles já estão até fazendo os ajustes, tá ok? Para deixar esse curso melhor possível, que ele é 200% focado no Correio. E também, ele é um curso assim que tem um ótimo custo-benefício, você vai se surpreender com o valor dele. Combinado? Então clica no link na descrição desse vídeo, adquira esse curso para otimizar o teu estudo. Se você já tem material, beleza, se quiser adquirir ele também para dar uma otimizada, vale a pena. E aí, ficou com alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, mais uma vez, vou fazer o possível para responder todo mundo. Mas agora então, foco nos Correios, faça o seu melhor e conte comigo nessa jornada. E não se esqueça, claro, de curtir esse vídeo, ter esse feedback de vocês é muito importante, se inscrever no canal, que a minha missão aqui é essa, treinar você para a aprovação. Vamos juntos, rumo a uma vaga nos Correios.